Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26. Leremos do versículo 26 ao versículo 30. Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao verso 30. Os irmãos podem permanecer assentados. Para a leitura, os irmãos acompanhem. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos. Deus eterno, somos gratos ao Senhor por esse dia aqui de hoje, pela oportunidade de estarmos em Tua casa para estudarmos mais de Ti, ó Deus. Pedimos ao Senhor que aplique aqui a Tua palavra lida em nossos corações, abra os nossos ouvidos, também os nossos corações para receber da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho até que horas para falar? 9h15 agora, até 10h15? Ok, maravilha. Então vamos lá. O assunto é da expiação limitada, mas também para entendermos a expiação limitada, precisamos voltar um pouquinho, só para trazer à memória os outros dois pontos que vêm antes, que acredito já foi estudado aqui, que é sobre a depravação total e sobre a eleição incondicional. A depravação total, eu não vou aqui dar o estudo sobre eles, é simplesmente passar por cima para os irmãos lembrarem aí o que é para nós prosseguirmos, né? A depravação total é a doutrina que nós estudamos em que o homem, em toda a sua vida, em toda a sua totalidade, seja em ação, fala, em pensamento, não importa o que faça, está corrompido pelo pecado. Todos os seus atos é movido por pecado e com pecado. Essa é a ideia que nós temos da depravação total. E por conta disso, por ele estar tomado do pecado, ele está morto por conta disso. Assim como nós vemos em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Os irmãos podem conferir se os irmãos quiserem. E que diz lá que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus então nos deu vida. Então, por conta dos nossos pecados, nós estamos mortos. E por que nós estamos mortos? Morto nenhum esboça nenhuma ação, nenhuma reação e nenhum movimento. Desta forma, por nós estarmos tomados pelo pecado, nós não podemos fazer nenhuma ação que podemos chegar a Deus, ou que podemos nos vislumbrar ou ver a Deus, porque nós estamos mortos. Essa é uma ideia muito superficial do que seria a depravação total, tem muito mais aprofundada, mas para nós termos a ideia do que é, o homem está tomado pelo pecado e morto pelo pecado por conta disso. Em seguida, nós temos a eleição incondicional, que diz da incapacidade do homem. E nesse mesmo texto de Efésios, Paulo também demonstra isso. Porque o homem, como o homem está tomado pelo pecado e como o homem está morto, ele é incapaz de demonstrar qualquer ação. Ele não pode mover-se em direção a Deus. Ele não pode olhar para Deus, porque ele está morto, cego, não ouve, não esboça nenhuma ação. Então o homem ele é incapaz de fazer qualquer atitude que comove a Deus para que Deus nos olhe e nos eleja, ou que Ele nos escolha, porque nós fizemos alguma coisa. Mas por nós estarmos mortos, nós não temos nenhuma ação, então a ação primária é de Deus. Então Ele primeiro nos elege, Ele então vai nos dar vida, e assim, depois de eu estar com vida, aí que eu posso olhar para Deus e falar: Deus, eu te aceito. Mas só porque eu estou com vida, porque antes eu estava morto. Eu não tinha nenhuma ação que eu poderia
me chegar a Deus. Essa também é uma ideia superficial e rasa da eleição incondicional, ok? Então nós chegamos na expiação limitada. E antes de a gente entrar aqui nesse tema da expiação limitada, só uma curiosidade para os irmãos, que também já deve ter sido falado as outras vezes, que é tão falado dos 5 pontos do calvinismo, né? Só que sabia que os irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas os 5 pontos do calvinismo não surgiu assim da reunião dos homens e falaram, vamos criar os 5 pontos. Na verdade, os 5 pontos foram feitos por causa dos remonstrantes, que eram os seguidores lá de Armínio, que estudaram a Bíblia lá da forma deles e das doutrinas de Armínio e colocaram os 5 pontos do arminianismo. E apresentaram, aí então, por causa dos 5 pontos do arminianismo, que falava que o homem é livre, que a eleição é parte do homem, que o homem tem merecimento. Então, por conta disso tudo, teve então o concílio dos homens e fizeram então os 5 pontos do calvinismo. Não foi o contrário, não partiu do calvinismo, primeiro partiu do arminianismo. Então, vamos seguir aqui no nosso estudo. Vamos abrir um outro texto aqui agora para prosseguirmos, e depois nós voltaremos para esse texto de Mateus ao final. João capítulo 1, verso 29. João capítulo 1, verso 29. Onde João Batista está ali pregando e de repente ele vê Jesus Cristo chegando. E quando ele avista Jesus Cristo, o que ele diz? Qual é a frase que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessantíssimo esse texto. Nós vamos começar com ele, passar por vários outros textos da Bíblia, para nós entendermos o que é expiação limitada, para depois nós chegarmos ao nosso ponto da extensão da expiação. E mais uma vez, eu não vou aqui também esgotar esse assunto da expiação limitada, porque não é o nosso ponto, o nosso foco de hoje. Também é só para termos uma ideia. No decorrer do mês aí, os outros palestrantes que vierem, eles vão explicar de forma minuciosa para os amados irmãos. Olha só que interessante, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós vemos esse texto, nós vemos aqui João apontando para o sacrifício no Antigo Testamento. Mas qual sacrifício é esse que ele está apontando? Porque vemos diversos. Vemos em Êxodo capítulo 12, lá no início, onde foi instituída a Páscoa, lá apontando para o Cordeiro Pascal. Mas temos também o dia da expiação, onde lá um cordeiro também era sacrificado. Mas também temos em Isaías 53, que era apontando para o próprio Jesus Cristo na cruz, que é o cordeiro imolado. Nós veremos esses 3 textos, e veremos que aqui quando João fala que eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele está fazendo alusão a todos esses ritos. Em Êxodo capítulo 12, é instituída a Páscoa. Mas como é que foi instituída a Páscoa ali? Moisés então vai até o faraó e pede mais uma vez para que liberte o povo. O faraó fala, não, o povo não vai sair daqui. Moisés então retorna e Deus diz a Moisés, vá ao povo e fale com ele, separe um cordeiro, macho, sem defeito e de até 1 ano, e sacrifique ele. E vocês terão que comer esse cordeiro todo, não pode sobrar nenhuma carne. Cada casa deverá fazer isso. Se por um acaso a sua casa não tem gente suficiente para comer de um cordeiro inteiro, junte com o seu vizinho. E durante essa noite, vocês estão lá comendo e tem que ser churrasco. A Bíblia ainda diz isso, tem que ser assado, não pode ser cozido, tem que ser churrasco mesmo. Enquanto vocês estão lá comendo, Deus vai passar a noite. Mas tem um detalhe aí. Na casa onde vocês estiverem comendo, vocês vão pegar do sangue desse cordeiro que vocês mataram, novo cordeiro de 1 ano, macho e sem defeito, e vão passar nos umbrais e nos portais da sua casa, da porta da sua casa. Porque à noite Deus vai passar sobre o Egito e vai requerer a vida dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Assim foi instituída a Páscoa, na 10ª praga do Egito. Então foi assim que aconteceu. O povo foi para casa comer o seu churrasco de cordeiro,
passou o sangue nos umbrais, e naquela noite onde eles estavam comendo, Deus então passou ali e saiu e matou todos os primogênitos, tanto dos animais, tanto dos homens. E interessante é que do povo onde estava passado o sangue, nada aconteceu. Aí já era apontando para Cristo Jesus na cruz, falando: por você eu não vou precisar mais derramar sangue, porque sangue inocente já foi derramado em seu favor. Era essa a ideia, por isso o sangue do cordeiro passado ali no umbral. Porque quando Deus passava a noite, ele passava e via: não, aqui já tem sangue que já foi requerido por eles. Já foi derramado sangue em favor dessa casa. Não vai ser mais necessário derramar. E assim ele ia passando. E onde não tinha o sinal do sangue do cordeiro, Deus então ia levando os primogênitos, tanto dos animais quanto dos homens. E assim foi instituída a Páscoa. Às vezes nós achamos que a Páscoa foi aquela festa de total alegria. E foi, mas alegria para o povo de Deus. Que foi realmente a festa da libertação, porque depois disso tudo eles foram libertos, né? Mas é assim que foi instituída a Páscoa. E desde aqui, deste momento, desde o capítulo 12, já estava apontando para Jesus lá na cruz. Depois então o povo sai do Egito, vai para o deserto, e é instituído ali depois deles o dia da expiação. E no dia da expiação, como é dito em Levíticos, se eu não me engano, a partir do capítulo 16, agora não lembro se é 16 ou é capítulo 6, mas acho que é do capítulo 16 de Levíticos, onde ele começa a falar como é que será o dia da expiação. Como é que era feito? Nesse dia tinham 3 rituais importantíssimos. 16, né? Obrigado, meu irmão. Como é que era feito? O que era feito nesse dia, do dia da expiação? Primeiro é levado um cordeiro até o sacerdote, onde o sacerdote iria imolar esse cordeiro, sacrificar esse cordeiro, em seu favor e em favor da sua casa, da sua família. Após ele derramar o sangue desse cordeiro, aí tinha vários outros rituais, de pegar com o dedo, aspergir, colocar no chifre, tinha vários rituais ali que nós não vamos entrar no detalhe aqui agora, mas sim vamos pegar a figuração de todo o ritual. Então o cordeiro ali era imolado em favor do sacerdote e da sua casa. E somente depois de ter matado esse cordeiro, é que ele poderia entrar no Santo dos Santos. Porque após ele matar esse cordeiro, os seus pecados eram perdoados. E somente aí ele poderia ficar na presença de Deus dentro do Santo dos Santos. Porque Deus não aceita que nenhum pecador fique diante dele. Por isso que primeiro o sacerdote deveria fazer esse sacrifício. E depois ele ia entrar dentro do Santo dos Santos, fazer todo o ritual que tinha ali dentro, ele voltava para fora, na porta, ali da entrada, e fazia mais um sacrifício. Ele pegava um bode e sacrificava esse bode. Agora era sacrificado em favor do povo de Israel. Era em favor dos pecados do povo de Deus. Era sacrificado esse bode. E em terceiro lugar, era trazido a ele um outro bode, agora vivo, o qual ele colocava a mão sobre a cabeça desse bode e intercedia a Deus. Ele ali confessava o pecado do povo de Israel, o povo de Deus ali, colocando com a mão sobre a cabeça desse bode. E simbolizando o quê? Retirava-se o pecado do povo e colocava-se o pecado nesse bode, que era o chamado bode expiatório. E o que acontecia então depois com esse bode? Esse bode ele era levado para o deserto por uma pessoa específica, levava esse bode para lá e deixava ele no deserto. A pessoa voltava e deixava o bode lá, o qual ele morreria depois. Fome, sede, e com o passar dos dias ele ficaria por lá. Esse era o dia da expiação. E assim como lá em Êxodo 12 apontava para Cristo na cruz, aqui também aponta para Cristo. Porque Jesus, Ele é o cordeiro sacrificado em favor do pecado, para que nós possamos chegar até a Deus, para que nós possamos estar à presença de Deus. Em segundo lugar, aquele bode que foi sacrificado, Jesus, Ele é o nosso sacrifício para perdoando os nossos pecados. E em terceiro, o bode que ali foi utilizado como expiação, Jesus, Ele é a nossa expiação, porque
as nossas culpas, os nossos pecados, nossas iniquidades foram tiradas de nós e lançadas em Cristo Jesus lá naquela cruz. Aqui também apontava para Cristo lá na cruz. E o outro texto, como eu disse, que é de Isaías capítulo 53, onde nós vemos ali especialmente do verso 4 ao verso 12, onde é demonstrado ali realmente o cordeiro imolado. Nesse texto é interessantíssimo, se os irmãos puderem abrir aí as Bíblias para acompanhar, Isaías 53, a partir do verso 4, olha só o que está escrito aí, é maravilhoso. Vamos ler o texto aí, meus irmãos. Isaías capítulo 53, a partir do verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará por sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha só esse texto aqui. Quando eu leio ele, fala eu, Adson, eu fico aterrorizado toda vez que eu leio esse texto. Porque olha só como ele diz aqui, que Jesus ele levou nossas feridas, sobre ele caiu todas as nossas iniquidades, mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Os irmãos têm ideia do que é ser traspassado? Cortado ao meio, passar mesmo, como se pegasse uma espada e passar no meio. Essa aqui que ele está dizendo. Jesus lá naquela cruz, apesar de todo o sofrimento que ele teve, de tortura anterior, de chicotada, foi esbofeteado, cuspido, a coroa de espinhos, os pregos nas mãos, apesar disso tudo, que não chegar nada perto do que é ser traspassado por conta dos nossos pecados. E não foi somente traspassado. Aqui diz que ele foi moído. Meu irmão, vamos fazer um exercíciozinho rápido aqui, ó. Vamos fazer aquele churrasquinho. Vamos comprar aquela peça de picanha, aquela peça de alcatra maravilhosa. Manda moer. Vai ficar bom? Imagina. Pega depois aquela peça maravilhosa de picanha ali, moe ela. 1, 2, 3, 4. Vai moendo, de quantidade dos seus pecados. Vai embora. E no final vai sobrar o que disso? É isso que aconteceu com Cristo naquela cruz. Por minha causa, por sua causa.
É isso que está escrito aqui. Aí muitos dizem, não, mas Deus quando aplicou esse castigo em Cristo Jesus, Ele sofreu muito, Ele chorou. Ah, meu irmão, você me perdoe. O verso 10 diz completamente o contrário. O verso 10, o que diz aí no verso 10? Pode ler. Olha só, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Essa figura de que Deus estava triste quando Jesus estava morrendo, meu irmão, você me desculpa, isso é heresia, isso não existe, não está na Bíblia, é invenção de não sei quem. Porque Deus ficou muito satisfeito de ter feito Jesus, moer Jesus, traspassar Jesus, ter feito Ele passar por toda aquela tortura, ter sido pregado ali na cruz. Deus estava satisfeito com isso. Não estava triste, não. E não sou eu que estou dizendo. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Isso aqui já era apontando para Jesus Cristo na cruz, o Cordeiro imolado. Então, quando João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, essa figura de Cordeiro era apontando para todas essas. Porque nós vemos lá Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala que Jesus ele é o Cordeiro Pascal. Então, esses outros ritos, como o dia da expiação, e aqui como Isaías escreveu, só fazem sentido porque começou lá em Êxodo, o dia da instituição da Páscoa. Começou lá atrás. Então, todos os outros sacrifícios fazem sentido e apontam para Cristo Jesus por conta daquele primeiro, que é o Cordeiro Pascal. Seguir mais um pouco aqui, meus irmãos. Voltando lá para João capítulo 1, versículo 29. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é esse tirar? É um tirar real? Ou é um tirar assim, que pode ser que tire? O que os irmãos acham? É real. Porque quando ele escreveu aqui, ele fez questão de colocar lá no imperativo, tira, não é por potencialidade, ou que pode ser que tire, ou vai tirar se alguém se arrepender, não está escrito assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que a palavra lá no grego utilizada para esse versículo, tem diversos significados, como levantar, carregar, remover, tirar, levar, varrer, conquistar, expulsar e cortar fora. É o significado da palavra, que é a base dela, que é a airó, a palavra lá. Eu acho que deve ser, a pronúncia dela, não sei se é exatamente essa, eu não sou bom em grego, né? Mas eu acredito que a pronúncia da palavra é airó. Porém, aqui no texto era aplicada a palavra airon, tem um Nzinho no final, que muda um pouquinho o significado. Mas com o contexto nós vemos, o significado literal dessa palavra lá no grego, quando foi escrito, é o seguinte, é realmente tirar, remover. Esse é o real sentido de eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é remove o pecado do mundo. É remover. E quando a gente fala remover, é de uma vez, não é aos poucos, não é com o passar do tempo, é remover mesmo. O que isso significa? Que quando Jesus, lá na cruz, morreu, os nossos pecados foram removidos. Aí você pode perguntar, mas Adson, eu nem era nascido ainda, nem pequei ainda. Eu sei, meu irmão, mas já foi removido. Já foram removidos. Aí você pode perguntar para mim, então quer dizer que eu não tenho que pedir perdão para Deus me arrepender? Tem. Mas como esse não é o nosso assunto de hoje, não vamos entrar nesse detalhe aqui agora, porque vai recair agora aí
a responsabilidade humana, o arrependimento do homem, tem vários outros assuntos que acredito que vai ser abordado pelos outros palestrantes, ok? Mas se os irmãos depois quiserem ao final, podem perguntar ao pastor Obadias, tá? Estou brincando, estou à disposição se a gente quiser conversar depois sobre esse assunto. Mas quando ele fala tirar e é um remover real e total. A morte de Cristo na cruz já removeu todos os pecados, inclusive aqueles que eu ainda irei cometer. Já foi colocado na conta de Cristo lá na cruz. Já está sobre ele. Porque não é um remover se você se arrepender, e não é um remover sim assim, com o passar do tempo. Você pecou? Então agora eu vou remover. Porque se assim for dessa forma, Cristo vai ter que morrer na cruz mais quantas vezes? Por minha causa. É como se um cordeiro fosse sacrificado cada vez que eu pecasse. Se é isso, então quer dizer que o sangue de Cristo naquela cruz não valeu de nada. Ele não foi suficiente para perdoar os pecados. Aí já entra em outra heresia, que é muito pregado aí afora. Que também é assunto de outros palestrantes, que eu também não vou entrar aqui agora. Então nós temos que pensar nisso. Já foi retirado nossos pecados. Não serão. Foi retirado. É algo literal, real e total. É isso que está aqui. Essa é a ideia. Mais um texto, antes de entrarmos no nosso assunto mesmo em si, que é, ainda aqui em João, agora capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, versículo 30, onde Jesus já está ali pregado no madeiro, já está na cruz. Chegaram ali a boca dele com o vinagre, e logo depois dele tomar do vinagre, ele fala: está consumado. E no grego, aqui a palavra utilizada aqui para estar acostumado é a tetelestai, que significa exatamente está consumado, está pago, está quitado, não há mais dívida. Essa palavra aqui, está consumado. E é interessantíssimo que os arqueólogos, quando escavaram lá antigamente, acharam alguns papéis ou algumas inscrições de escravos, onde estava escrito lá, tetelestai, onde significava o seguinte: quando o escravo recebia essa palavra, que significava que agora ele estava livre. A dívida que ele tinha com o seu senhor antes, já foi quitada. Era colocado isso nas promissórias. Quando as pessoas deviam alguma coisa, quando ela terminava de pagar, eram então ali carimbado tetelestai, onde significava: olha, você não tem mais dívida, já foi quitado, já está pago. Aí você fala: não, mas aquela hora que nós lemos lá atrás, foi João falando que tira o pecado do mundo, mas aqui agora quem está falando é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se antes alguém podia falar: mas aquilo é a ideia de João, não foi a palavra de Jesus. Bom, mas aqui é a palavra de Jesus. Que se já está pago, não é que vai pagar um dia, não é que ele vai pagando com o passar do tempo. Já está pago, já está quitado. Não há mais dívida, não há mais culpa sobre vocês, não há mais pecado sobre sua vida. Mas novamente, requer ainda estudarmos a responsabilidade humana e arrependimento do homem, mas não é o nosso foco aqui hoje, ok? Que eu acredito, como eu falei, eu acredito que os outros palestrantes devem abordar esse assunto. Qualquer coisa, o pastor Obadias está ali, agora ele está aqui para poder me ouvir. Eu falei que se o povo tiver dúvida, pode perguntar ao senhor. Então, essa também, como eu falei, é uma ideia rasa do que é a expiação limitada. Ok? Tem muito mais a fundo que nós vamos estudar aqui no decorrer deste mês. O nosso assunto mesmo é sobre a extensão da expiação. Jesus morreu lá naquela cruz, foi por toda a humanidade? Foi por todo o mundo? Ou foi só por alguns? Porque no texto que nós lemos lá, está falando, João falou: esse Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo.
né? Nós vemos outros versículos também falando que o sangue de Jesus é para todo mundo. Nós vemos várias outras passagens. Aí nós temos um probleminha para resolver aqui agora, não é? Mas aí que está. Uma coisa é eu falar que não é para todos, outra coisa é eu conseguir provar isso. E esse é um trabalho para uma lógica. Olhando pela lógica, é fácil de resolver. Mas olhando pela Bíblia, é fácil, mas requer um pouquinho mais de estudo. Mas nós vamos tentar resolver esse problema aqui agora, tentar ser de forma clara para que todos os irmãos possam aqui entender. Vamos tentar aqui. Vamos lá. A Bíblia diz que na cruz de Cristo o nosso pecado foi retirado e foi perdoado. E que na cruz de Cristo nós somos salvos. Não diz que nós somos salváveis, que um dia nós iremos alcançar a salvação, ou que um dia o nosso pecado será perdoado. A Bíblia não diz isso. Ela diz que somos salvos e somos perdoados na cruz de Cristo. Bom, então, quando a Bíblia fala que Jesus tira o pecado do mundo, como eu falei, então por todos aqueles onde Cristo morreu, não há mais pecado algum. Apesar de que nós continuamos pecando, mas não há mais pecado em nossa conta. Somos agora, somos chamados de redimidos e justificados, mas ainda pecando. É como diz a famosa frase, né? Simultaneamente justo e pecador. É assim que se aplica-se a nós. Mas aí, novamente, você não respondeu ainda a pergunta, a gente continua indo com o mesmo problema, porque está falando lá que morreu por tira o pecado de todo mundo. Como é que a gente resolve isso? Bom, vamos lá. Se por um acaso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se esse amor, o mundo inteiro, e se João está falando que é para o mundo inteiro, se a Bíblia fala de universalismo, aí sim nós temos um problema muito grande para resolver. Muito grande para resolver. Porque se a Bíblia fala disso, o inferno pode decretar falência agora. Porque se Jesus morreu por todo mundo, tirou o pecado de todo mundo, do mundo inteiro. O inferno pode decretar falência porque não vai ter nenhum clientinho para ir lá mais. Não tem mais. Isso significa que inclusive aqueles que já morreram, que já estão condenados ao inferno, agora tiveram seus pecados perdoados e têm que ir para o céu. Se a Bíblia fala que Jesus morreu por toda a humanidade, aqueles que já estavam condenados terão que ter seus pecados perdoados e ir para o céu. E ter a salvação. Porque ele morreu foi por todo mundo. E não somente por todos aqueles que um dia virão à frente, mas foi por todo mundo. Se a Bíblia fala de universalismo, aí sim nós teremos um grande problema para resolver. E pensando mais ainda, olha só que maravilha. Como eu falei, João 3,16, né? Se nós olharmos um pouquinho antes de João 3,16, em especial o verso 14, tem aí um versículo que às vezes quando nós lemos, nós não entendemos o porquê que esse versículo está aqui no meio. João 3, verso 14. O irmão que achou aí pode ler para a gente. Exatamente. Aí você lê isso e logo em seguida tem um verso falando, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, gente, mas o que esse versículo está fazendo aqui no meio? Não estou entendendo ele aqui não, hein? Que serpente é essa de Moisés no deserto? Mas, meu irmão, tem tudo a ver, inclusive com o nosso assunto aqui de hoje. Números capítulo 21, os irmãos depois podem conferir isso, conta essa história. O povo está desobedecendo a Deus, era desobediente. Deus então manda um castigo para o povo. Que foi o quê? Mandou serpente no meio do deserto para o povo. E venenosa. Serpente picava o camarada lá, daqui para ali o já morreu. O veneno corria no sangue do cara, coagulava e morria. E direto tinha gente morrendo por causa disso.
E, obviamente, o povo voltou para Moisés e falou: pelo amor de Deus, clame lá ao Senhor, Moisés. O povo está tudo morrendo por causa dessa serpente. Deus mandou castigo para a gente porque a gente desobedeceu, não sei o quê. Aí Moisés, tá, vou falar com o Senhor. Aí Moisés vai, e não é a primeira vez, né? Porque teve de inúmeras outras vezes que o povo peca, aí vai Moisés, aí o povo peca e vai Moisés, né? Aí vai Moisés mais uma vez. Aí ele fala: tá, vou tentar de novo. Vamos lá, Deus. O povo só mandou um castigo para o povo. Serpente, o povo está morrendo tudo lá envenenado. Aí Deus fala: tudo bem, volta lá e constrói uma serpente de bronze e ergue ela. Todo aquele que for picado por uma serpente, ao olhar para a serpente de bronze, vai ser curado. Moisés foi, voltou, pegou bronze lá, construiu então a serpente de bronze, levantou e falou para o povo: olha, toda vez que alguém for picado, olhar aqui para a serpente de bronze, vai ser curado. Agora, eu, Adson, tá? Agora não é mais a Bíblia, agora eu, Adson. Não devia ser muito fácil ainda não, porque era muita gente. Era muita gente. O olho não alcançava, só porque você estava ali, está no meio, não alcançava. Agora imagina o seguinte: eu fui picado aqui, eu não alcanço. Se eu correr, o sangue circula mais rápido, eu morro no meio do caminho. Se eu for devagar, não dá tempo de chegar. Não devia ser fácil. Não devia ser fácil. Mas o certo é, quem olhasse para a serpente ia ser curado. Só que tinha um detalhe aí: a serpente estava lá não foi somente para curar o povo, porque aqueles que não foram picados olhavam para a serpente também, né? E quando olhavam eles falavam: esse poste de bronze de serpente aqui só está em nosso meio porque nós pecamos. Por nossa culpa isso teve que ser levantado aqui. Aí Deus não teve que me castigar por causa disso. Foi por minha causa, foi por minha culpa. Por isso que esse poste de serpente de bronze está aqui no meio. E todos aqueles que olhassem seriam curados. Aí você fala: tá, mas o que isso tem a ver com a cruz de Cristo? Tudo, meu querido. A cruz de Cristo foi levantada por quê? Por meu pecado, pelo seu pecado. E todo aquele que olhar para a cruz de Cristo é curado, tem os seus pecados perdoados, alcança a salvação. Tem tudo a ver esse versículo aí. Tem tudo a ver. E um detalhe: aquela serpente de bronze levantada lá curava todo mundo ou só quem olhava? Opa! Então era só quem conseguia olhar, não era? Não era todo mundo não, né? E está escrito aí que assim como foi levantada a serpente, convém que o Filho do Homem seja levantado, não é? Opa, então quer dizer que, né, a cruz de Cristo então não é para todo mundo. Começamos a resolver o nosso problema. Então é só para quem olhar, não é para todo mundo. Mas ainda não resolvemos ao todo, né? Começamos a resolver o problema. Olha só que interessante. O próprio texto aqui nos auxilia. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, principalmente esse texto de João 3,16, para termos uma ideia do que ele está falando, nós temos que ler do verso 1 até o verso 21, pelo menos, para conseguirmos compreender o que significa porque Deus amou o mundo de tal maneira e assim por diante. Porque começa lá no verso 1, Nicodemos abordando Jesus, conversando ali, então eles vão falar sobre a nova vida, falar sobre o nascer de novo. Aí Nicodemos fala: mas como é que eu vou nascer de novo? Por um acaso pode o homem voltar para o ventre de sua mãe? Aí Jesus fala: não, para lá que você é bobo, rapaz. Não é assim não. Estou falando de coisa espiritual, não estou falando de carne não, porque o que é da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então Jesus vai explicando ali para Nicodemos, e mesmo assim Nicodemos não entende. Aí Jesus vai falando, aí Jesus vai e fala: então olha, assim como a serpente no deserto foi levantada, convém que o Filho do Homem se levante. Aí começa a entender um pouquinho. Aí ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí ele explica. E logo segundo ele fala: eu não vim para julgar, eu vim para salvar, porque aqueles a quem eu não salvei já estão julgados. Olha o verso 18 aí de João 3.
O que não crê já está julgado. Mesmo se já está julgado, então não vai entrar na cruz de Cristo. Então, olha só, começamos a entender agora o negócio. Principalmente aqui João 3,16. Esse amor ao mundo aqui não é o mundo inteiro. Agora temos que entender outro detalhe. Principalmente aqui na carta de João. Quando João escreve aqui, tem diversas passagens aqui onde ele emprega a palavra mundo. Nós temos que entender sobre o contexto. Porque até mesmo para nós, nossa realidade, a palavra mundo pode significar diversas coisas. Quando eu falo mundo, para nós pode ser a humanidade, pode ser o planeta Terra, pode ser só a nossa Via Láctea, ou pode ser o universo inteiro. Hoje, quando a gente fala isso, pode significar um monte de coisa. E só vamos entender qual é uma dessas coisas pela frase e pelo contexto. Somente assim nós podemos entender. E é da mesma forma aqui com João. Exatamente. Foi todo mundo? Não foi todo mundo, mas entendemos que a grande maioria ali votou nele. Dá para se entender pelo contexto. Então, se nós olharmos aqui João 3,16, pegarmos do versículo 1 até o verso 21, nós vamos entender que esse mundo aqui não é o mundo todo. João, quando ele escreve aqui sobre mundo, ele pode estar falando de todo o universo, ele pode estar falando somente do planeta Terra, como é em João 13, capítulo 1. Ele pode estar falando no sistema em que vivemos, como mundo, o sistema de Satanás, que é guiado por Satanás, pode significar isso. Pode significar também os sistemas dos anticristo, que não seguem a Cristo, que não gostam de Cristo. Pode significar toda a humanidade, exceto os escolhidos de Deus. Como pode significar também um grande grupo de pessoas, como foi o exemplo aqui colocado, vamos Valtinho. Pode significar mundo, quando ele está falando dos judeus e dos gentios juntos, porque os judeus eram um povo exclusivista, achavam que a salvação era só para eles, não era para o restante. Então, quando era colocado o mundo, ele está falando o seguinte: não é só para vocês não, hein? Tem mais gente lá fora. Pode ser colocado dessa forma. Pode ser um ambiente geral, onde nós estamos aqui, esse aqui é o nosso mundo. Pode ser colocado dessa forma. João também coloca como aqueles todos que não foram eleitos, e também pode significar como todos os eleitos de Deus. Nós só vamos entender se nós formos para o texto. Olha o versículo 17, desse mesmo texto, João 3, verso 17. Leia aí, meu irmão. Exatamente. Mas se nós pegarmos o verso 18, nós vamos entender que monte de mundo é esse aqui. Porque olha só. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Que mundo é esse aqui? Exatamente. Aqui tem um monte de mundo, a gente tem que entender agora o significado. Depois, não para que julgasse o mundo, toda a humanidade, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse terceiro mundo aqui é o quê? Os eleitos. Por que eu entendo isso? Por causa do verso seguinte, quando fala: eu não vim para julgar o mundo, mas aqueles que quem não crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado. Se já está julgado, não cabe mais a cruz de Cristo sobre a vida dele. Não cabe mais a cruz de Cristo sobre a vida dele. Então nós temos que entender todo o contexto. O que significa isso? Quando nós voltarmos lá para João, capítulo 1, versículo 29, nós lemos ali todo o contexto que é colocado, quando ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não está falando do mundo de toda a humanidade. Ele está falando do povo exclusivo de Deus, dos eleitos. É assim que nós entendemos. E é assim como está escrito. E não sou eu que estou inventando, meus irmãos. Não sou eu que estou inventando. Que eu estudei lá em casa e tentei fazer de qualquer jeito para chegar onde eu quero. Está escrito. E sabe quem é que mais falou sobre isso?
que é só para um povo exclusivo? Faz ideia quem foi que falou? O próprio Jesus. E nós vamos ver daqui a pouco várias provas que é o próprio Jesus que fala que é um povo exclusivo dele. Tem uma vez que eu ouvi um camarada falando, me disseram que um camarada falou uma vez que a predestinação e os eleitos de Deus, isso não existe, não está na Bíblia, é invenção de Paulo. Eu ouvi um cara falando isso uma vez. Aí eu viro e falei assim, vem cá meu cara, você tem um probleminha de lógica muito grave, porque se é invenção de Paulo e Paulo está na Bíblia, então é da Bíblia. Né? Ou então vamos arrancar a carta de Paulo fora da Bíblia e vamos ao restante. Né? O cara tem um probleminha de lógica aí que um absurdo um negócio desse. Não sei se você estava no dia que esse camarada falou. Você estava? Estava não? Pois é. Mas olha só, vimos aqui agora, entendemos o contexto de mundo. Agora vamos olhar pelo outro lado, porque nós estamos até agora na nossa ótica calvinista reformada. Como é que os arminianos pensam? Eles pensam que a expiação ela é universal, que Jesus veio para todo mundo. Para que isso seja verdade, o livre-arbítrio também tem que ser verdade. Porque se Jesus veio para todo mundo e nem é todo mundo que é salvo, então somente aqueles que aceitaram a Jesus e que levantaram sua mão é que serão salvos. Ok? Então, para livre-arbítrio existir, expiação universal tem que existir. E para um existir, o outro também tem. Mas se um dos dois for falso, o outro também é. Mas tem um pequeno problema aí agora. Sabe o que é? Porque se um dos dois for verdadeiro, o outro tem que ser falso. E eu vou mostrar agora de uma forma fácil para os irmãos. Expiação universal. Jesus morreu para todo mundo, sem exceção, para o mundo inteiro. Mas existe o livre-arbítrio. Vamos fazer um exercíciozinho fácil aqui agora para os irmãos acompanharem. Imagina o seguinte, a reunião, Deus, Jesus e Espírito Santo, antes da fundação do mundo. Eu estou falando da ótica da arminiana, tá, gente? Aí Deus olha no túnel do tempo, vai lá no fim do mundo e volta. Então ele olha todos aqueles que um dia iriam escolher ele. Aí então ele volta e os predestina e os elege. É assim que eles falam, sobre a presciência de Deus. Beleza. Digamos que seja verdade. Aí Deus fala, ok, já sei quem serão os meus eleitos. Então vou criar o mundo, vou dar corda nele e vou deixar acontecer. Aí no meio do caminho teve pecado, teve problema, destrói o mundo, volta com o mundo, aí mata mais de novo, mais o povo lá no dilúvio, aí volta com o povo de novo, e vai, e chega assim, agora tem que mandar meu filho, porque o trem está feio. Só meu filho agora para resolver o problema. Jesus, vai lá agora. Aí Jesus vai. Quando Jesus chega aqui na terra, o que é que ele faz? Ele morre só para os eleitos? Que Deus já tinha escolhido desde antes? Não, ele vai e morre para todo mundo. Fala, peraí, Deus elegeu só alguns lá atrás, mas Jesus chega aqui agora e morre por todo mundo. Aí Deus, beleza, aí chega lá no final do mundo, Deus vai e manda o seu Espírito Santo, aí o Espírito Santo chega aqui na terra e está com um problema para resolver, né? Falei, rapaz, e agora? Porque Deus falou que era só essa lista aqui. E Jesus veio e morreu por todo mundo, então vai ter mais gente para entrar nesse negócio. E porque Jesus morreu por todo mundo e colocou o livre-arbítrio, então aqueles que Deus já tinha visto aqui pode sair da lista, e alguns que não estavam na lista vão querer entrar. Aí chega no final dos tempos, a reunião de novo lá dos 3 lá no céu, Deus fala, e aí Espírito Santo, cadê os meus eleitos? Fala, tem um probleminha aqui. Hã? Assim, nem vou falar disso aí não, da borrachinha santa de Deus não, nem vou falar disso aí não. Imagina o seguinte, aí chega o Espírito Santo lá e fala, tem um probleminha aí, porque o Senhor escolheu só esses aqui, mas o seu filho foi lá e morreu por todo mundo, rapaz. Aí teve gente que entrou na lista, teve gente que saiu. Como é que a gente resolve isso aqui agora? Vai ter que tirar 0 e 1 para saber quem tem razão, né? Não, parece piada, mas é assim como eles pensam. Não tem como. Se a expiação universal é verdade, o livre-arbítrio não pode ser.
Porque todo mundo tem que ir para o céu. Mas se o livre-arbítrio é verdade, não pode ter expiação universal. Porque um vai anular o outro. Mas é assim como eles pensam. Eu não consigo entender isso. É um problema. E é como o Rodo mesmo falou, né? Fora aqueles, né? Hoje é de Deus, amanhã não é de Deus. Hoje é de Deus, amanhã não é de Deus. Hoje é de Deus, amanhã não é de Deus. Se for uma pessoa, pensa nisso aí, se for uma pessoa só, durante toda a vida, Deus já vai ter um baita trabalho de colocar nome e apagar nome, colocar nome e apagar nome. Agora imagina o mundo inteiro fazendo isso. Você não acha que Deus tem mais trabalho para fazer do que ficar escrevendo, apagando o nome de gente no livro da lida? Você acha que aquela estrela que está brilhando lá é menos importante do que um camarada que vem e volta, vem e volta? Deus tem muito mais coisa para fazer, rapaz. Deus tem muito mais coisa para fazer do que ficar apagando e escrevendo o nome de gente que fala, agora sou de Deus, agora não sou de Deus, agora sou de Deus, agora não sou de Deus. Não existe isso. Sim? Esse aí já vai ver depois, lá daqui a alguns anos, mais 2 anos, eu acredito, ou mais um, não sei, que é sobre a perseverança dos santos. Será que essa garantia é garantia que eu posso pecar livremente? Já estou garantido, já estou salvo, posso fazer o que eu quiser agora, porque uma vez que Jesus tirou meus pecados, os pecados já foram tirados. Sim, isso é verdade, mas não quer dizer que é garantia. Porque a garantia do cristão, a marca que ele é salvo, é a sua vida de santidade. Se não me engano, agora eu não lembro se é Tessalonicenses, acho que é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Hebreus? Sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Esse negócio, já estou salvo, vou viver como eu quero agora. Então, meu irmão, você não está salvo. Esse é o famoso convencido e não convertido. O cara se convenceu que é salvo, mas ele não se converteu. Bom, nosso tempo está acabando. Como eu falei, uma das pessoas que mais falou que a morte dele na cruz seria para alguns apenas, é o próprio Jesus Cristo. E que quando ele veio, não veio para todos, somente para alguns. Vamos ver aqui alguns exemplos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Aquele irmão que já for achando aí, já pode ler. Serão vários textos aqui que nós leremos. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate de? Quem foi que falou isso? Foi o próprio Jesus. Não é para todos, é para muitos. Não é para todos. Vamos seguir agora. João capítulo 6, versos 37. Pode ler, se acharem, pode ler. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele está dizendo que todo mundo Deus vai dar para ele? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Eu já derrubo aí logo de tabela também o livre-arbítrio. Porque somente se Deus me deu para Jesus é que eu vou a Ele. Eu não vou a Ele porque eu quero para depois Deus falar, esse carinha aqui até que é bonitinho, vou levar ele para mim. Não é assim. Deus primeiro escolheu e deu para Jesus. E somente esses que são de Jesus é que vão a Ele. O verso 44 aí agora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí tem outro probleminha agora. Não é aquele negócio assim, hein, meu filho morreu ali, por você. Vai lá até ele. Meu irmão, trouxer. É puxado, é arrancado, é arrastado. Não tem esse negócio da chave. Não, assim não é porque é carinhoso, é gentil. Não é. É bruto.
A chave, imagina o seguinte, seu coração é de pedra e de uma hora para outra o coração virou carne. Não é aquela coisinha simples, fácil, que é com o passar do tempo. Não. É instantâneo, é na hora. É bruto. Não tem esse negócio de carinho, não. Se Deus não o trouxer, ninguém desses, que ele está falando no verso 37, que o Pai me deu, ele não vai vir a mim. Aí já derruba novamente lá o tal do livre-arbítrio. Porque se aquele quisesse falar, não, mas foi Deus que nos elegeu, mas ele viu no túnel do tempo, quando ele viu a gente, ele viu que eu poderia escolher ele um dia. Não, meu irmão. Se Deus, não, aquele que se deu você para Jesus Cristo, se esse próprio Deus não te levar, você não vai. E não é todos, são muitos. Vamos seguir outro texto aí, ó. Agora o capítulo 10, é de João mesmo. E novamente, quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Não sou eu, não é João, não é invenção de Paulo. É o próprio Jesus que está dizendo. 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor da vida para as ovelhas. Ok. Olha o verso 15. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ok. Olha o verso 26 a 28 agora. Até o 28. Está aí mesmo. Olha só que maravilha. O cara pode ler lá, não, nós somos ovelhas de Deus, nós somos ovelhas de Jesus. Aí nós vimos lá no verso 11. Aí no verso 15 ele afirma, não, porque aqueles que o Pai me deu, das minhas ovelhas, essas eu a conheço, e elas ficarão comigo, ninguém vai tirar de mim. Aí lá na frente dá aquela cacetadinha, porque às vezes eu acho que Jesus era muito tranquilo. Jesus era um cara de muita paz, de muito amor. Meu irmão, se você leu o Evangelho de João, você vai ver que Jesus não era esse camarada que a gente pensa não, que é muito tranquilão. Jesus, ele dava uma lá, rapaz, nos fariseus e nos judeus, de vez em quando, que os caras saíam até meio tonto, pediam rumo de casa. Jesus mesmo disse, ó, vós não sois meus discípulos, vós sois dos diabos. Jesus fala isso, porque vocês não ouvem minha voz. Jesus fala isso. E aí ele fala, vós não sois minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Vocês não são não. É Jesus falando de olho a olho com as pessoas. Ele não está mandando recadinho. Aqui ele não está falando em parábola. Ele falou em parábola lá atrás. Quando ele falou das ovelhas, do aprisco, que ele vai para pegar as ovelhas, mas o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas ele veio ali para segurar as ovelhas, e que ele é a porta, e todo aquele que entrar por ele, ele vai falando em parábola. Quando ele terminou, aí ele vem. Mas vocês não são minhas ovelhas não. Aí o pessoal, ih rapaz, aquela parábola que ele acabou de falar lá atrás, ó, a gente não faz parte daquelas ovelhas dele não. É o próprio Jesus que está falando. Tem mais ainda. Agora o capítulo 15, verso 13. Amigos. Olha só, ele vai dar a vida em favor dos seus amigos. O mundo inteiro é seu amigo? Não. Mas alguém pode falar, não, mas é Jesus, Jesus é amigo de todo mundo. Ok. Vê aí para mim o verso 16. Novamente, Jesus não estava aquele tranquilão que fala só de amor e de paz. Ele novamente falou para os caras.
Lá atrás ele falou, vocês não são minhas ovelhas. Agora ele fala, vocês não são meus amigos. E eu que escolhi a vocês aqui que são meus amigos. Não foi você que me escolheu. Mas tem mais um pouquinho ainda nesse mesmo capítulo. Agora o verso 19 e verso 20. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha que maravilha. Ele está falando, se vocês são meus amigos, vocês não podem estar no mundo. Aí, sabe o que dá vontade? De mandar um abraço para o Anderson Freire, nessa hora. Acho que é ele mesmo, né? Do Raridade. Porque ele fala, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não, isso é maravilhoso. Realmente, nós temos que refletir a imagem do Senhor. Maravilha, Bíblia 100%. Aí ele fala, não chore se o mundo ainda não notou. Meu irmão, se o mundo ainda não notou que você reflete a imagem de Deus, você não é espelho não. Talvez um papel alumínio amassado. Talvez. E o texto está falando aqui, ó. Se você é meu amigo, o mundo vai te perseguir, o mundo vai te odiar. Como é que o mundo não vai notar, gente, que eu estou refletindo a imagem de Deus, a imagem do Senhor? E o pior, tem muita igreja cantando, tem muita gente cantando esse cântico aí, que é heresia pura, antibíblico, tudo, total. E novamente, não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus que está falando, o texto que acabamos de ler aí agora. Vocês não são do mundo, vocês são meus amigos. E é o mundo, ele está falando, olha só, vocês não são do mundo, vocês são meus amigos. Não é o todo mundo, não é toda a humanidade. São apenas alguns. Mas ainda não acabou, tem mais texto ainda. João 17, 6 a 10. Até o 10, 6 a 10. Precisa falar mais alguma coisa aí? Jesus que está falando. Não sou eu, não é João, não é invenção de Paulo. É o próprio Jesus Cristo que está falando. Não rogo pelo mundo, somente aqueles que o Senhor me deu. Mais um texto. Mais um, que é o último. Que é justamente o texto que nós lemos no início. Mateus capítulo 26, verso 28. O próprio Jesus, no dia da instituição da ceia, algumas horas antes dele ser levado ao Calvário, ele junta os seus discípulos e então diz aí, Mateus 26, verso 28. Porque isso é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Fazer o quê, né? De muitos, não é de todos. Eu falei que era o último, mas eu esqueci de um. O último versículo agora é João 10, 30. Hã? 10, 30 não. 10, 30. 10:30? Eu e o Pai somos um. Você fala, mas o que isso tem a ver? O que isso prova? Prova tudo, meu querido. Sabe por quê?
Jesus e o Pai, Deus, são um só em propósito, são um só em sua missão. Deus não escolheu alguns e Jesus veio aqui e morreu para quem Ele quis, para todo mundo. Aquilo a quem Deus determinou, Jesus vai cumprir, porque eles são um só. Não tem esse negócio de Deus escolheu alguns, Jesus vem e morre por todo mundo, e o Espírito Santo vai e pega um catadinho de cada um. Eles todos são um só, em propósito, em missão, em vida, em tudo. Apenas um só, todos eles. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar os irmãos um pouco a entender sobre esse assunto. Que não é um assunto fácil. Ainda poderíamos discutir aqui ainda muitas e muitas coisas, mas o tempo não dá, e também para não cansar os irmãos, né? Vamos finalizar por aqui. Mas como eu falei, se algum irmão ainda tiver alguma dúvida, tem o pastor Obadias ali que pode recorrer a ele, mas também estaria à disposição. Se quiser, eu passo meu telefone depois, eu passo meu e-mail, a gente pode conversar, ou então até aqui mesmo, no final da escola dominical, se tiver alguma dúvida ainda, a gente pode conversar sem nenhum problema. É lógico, aquilo que eu puder. Se caso eu não souber, eu vou falar, meu irmão, não sei, eu vou pesquisar, vou estudar e depois eu trago a resposta para os amados irmãos. Ok? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Vamos ficar de pé agora? Vamos orar mais uma vez. Pessoal, nosso irmão Valtim mesmo, faça oração para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade, por podermos mais uma vez juntarmos na casa do Senhor para ouvir da Tua palavra, ouvir de um estudo tão valioso para nós, que nos enriquece e que nos traz realmente, nos mostra a nossa responsabilidade, uma vez que o Senhor deu o Seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar, para nos libertar do império das trevas, do mal, onde nós estávamos todos igualmente caídos, mas pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade, o Senhor mesmo nos resgatou e nos comprou caro a preço de sangue. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer-nos a cada dia, para que possamos realmente perseverar como santos na presença do Senhor, sendo movidos assim, mesmo da parte do Senhor, através do Teu Santo Espírito que o Senhor tem colocado em nós. Pai, abençoe o Teu povo, a Tua igreja, para que possamos a cada dia buscar entendimento na Tua palavra, para que possamos ser realmente cada dia mais entendedores da palavra do Senhor e vivendo assim a mesma no nosso dia a dia. Pai, abençoe o nosso irmão Adson que trouxe a palavra do Senhor. Que o Senhor possa enriquecer o Teu servo com conhecimento, com sabedoria, com humildade diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe o restante do nosso dia. Em nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. Amém.